Paz do Senhor a todos, esperamos que esteja tudo bem com vocês nas vossas casas. Temos de ter segurança nestes dias difíceis para ficarmos resguardados nas nossas casas e com isso, só através da graça do Senhor para nos ajudarmos a mantermos todos juntos em comunhão. Queria partilhar com vocês um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 18, que diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse é o nosso propósito enquanto igreja, continuarmos todos em comunhão uns com os outros. Ainda bem que existe esta bênção da internet para conseguirmos comunhar todos juntos nas nossas casas, cada um em segurança, e ainda assim exaltar o nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Então vamos fazer uma oração a dar início. Pai, obrigado por este momento. Estamos aqui todos reunidos, Senhor, para te adorar, Pai, para te honrar, pois só Tu és digno, Senhor. Vem-nos capacitar, vem-nos dar ânimo, Pai, durante esses dias de quarentena. Que toda a ansiedade, Pai, não possa prevalecer, Pai, na vida das pessoas, Pai. Venha acalmar os corações, Pai. Venha colocar novos planos, Senhor, porque em meio às dificuldades Tu tens sempre a saída, Pai. Pai, obrigado por tudo aquilo, Pai, que Tu tens feito sobre as nossas vidas e também por tudo aquilo que Tu irás fazer, Senhor. Amém. Porque Ele vive. Mas
queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Graças a Deus nós estamos aqui para mais uma vez a gente cultuar o Senhor, e nós temos que inovar. Sabemos que nós não sabemos o tempo que a gente vai ter que fazer isso, mas em nome de Jesus eu acredito, né, irmãos, que Deus vai, através da nossa palavra, através de tudo que nós já participamos, do louvor, tudo é uma bênção, e com certeza o Senhor vai visitar a cada um de vocês. Eu acredito nisso. Muito obrigado por aqueles que nos acompanham pelo Face. E, enfim, nós queremos que a palavra do nosso Deus, ao fim de tudo que nós ouvimos aqui, nós vamos sair confortados, porque o nosso Deus certamente entende o que está acontecendo. E Ele vai nos abençoar com toda a certeza. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pequena oração para que Deus venha nos abençoar e que meu irmão, que cada um de vocês que estão aí, saiam realmente ao fim de todo o trabalho que nós estamos fazendo, todo o culto para o Senhor, você saia cheio, satisfeito daquilo que Deus tem para você nessa tarde. Amém? Vamos fazer uma pequena oração, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, sabemos que Tu és um Deus, ó Pai, que está conosco. Nós sabemos que o Senhor conhece a cada um de nós temos problemas, cada um de nós, ó Deus, temos angústias, cada um de nós, ó Deus, Tu conheces e sabes a necessidade, Senhor. Ó Deus, eu não sei quais são aqueles que nos ouvirão, ó Deus, toda a palavra que nós iremos falar aqui, talvez a angústia deles, ó Pai, não é esse grande assombro que estamos vivendo, talvez seja outro tipo de problema. Mas enfim, Senhor, eu quero que o Senhor visite, quero que o Senhor abençoe, ó Deus, e que essas pessoas sejam abençoadas, ó Deus, porque certamente Tu estás conosco. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, irmãos? Nesse dia, nesses tempos, na verdade, nós temos passado assim uma fase difícil. Não é necessário a gente dizer o que mas certamente é um tempo em que nós precisamos de uma palavra que nos traga ânimo, uma palavra que nos fortaleça, uma palavra que nos atrai para mais perto do nosso Deus, que a nossa fé venha nos fortalecer, porque é disso que nós vivemos. É através da palavra de Deus, é que nós tenhamos força, que nós temos força para continuar a nossa luta. Porque a palavra de Deus, e nós entendemos que o ser humano foi criado como um adorador. A nossa natureza é adorar. E graças a Deus que nós adoramos o nosso Deus, já o conhecemos, mas o ser humano, o homem, se ele não adorar a Deus, ele vai acabar por adorar outra coisa. Pode adorar coisas e pode adorar outros espíritos, mas graças a Deus que nós conhecemos o nosso Deus. Nessa tarde nós queremos ler, e eu acredito que tem muito a ver o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos ler os Salmos de número 46, que ele vai servir de base. Por que o Salmo 46? O Salmo 46 mostra um povo que estava na defensiva. Um povo que estava na defensiva, o inimigo lá de fora todo orgulhoso e ainda ameaçando, trazendo ameaças psicológicas. Então é um quadro muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo. Esse inimigo, ele é cruel. Esse inimigo que nós estamos convivendo com ele é poderoso. Esse inimigo, ele tem o poder de dividir. Veja bem, nós não podemos, nós não estamos unidos, porque esse inimigo, ele atua dessa maneira, e esse inimigo é invisível. Então nós temos que confiar, temos que nos alimentar na palavra do nosso Deus, para que nós venhamos nos fortalecer. Esses salmos, o povo do Senhor diz, e mostra que ainda que a natureza se revolte, ainda até mesmo que o mundo viesse a acabar, contudo, nós vamos declarar que não temeremos mal nenhum, porque o nosso Deus está conosco. Irmãos, não temas diante dessas situações. Sim, nós temos que tomar cuidado, sim. Que nós temos que ouvir e atender às autoridades, sim, nós temos que fazer tudo o que eles têm nos pedido, porque eles sabem da gravidade desse problema. Mas, contudo, nós servimos ao Senhor, nós podemos dar esse brado de vitória, nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele é poderoso para nos guardar.
Tá bom, irmãos? Nós vamos para a leitura. A leitura dos Salmos 46, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela natureza, pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, conforme eu disse, esses salmos, ele nos traz uma força, ele nos traz uma confiança, porque conforme eu disse, aquele povo estava vivendo uma tensão, eles estavam passando uma forte tensão, estavam fechados dentro da cidade, não poderiam reagir, porque lá de fora estava um inimigo muito forte, um inimigo cruel, que aguardava, eles não poderiam, qualquer tentativa de sair daquela situação era perigoso até mesmo para as vidas. As pessoas, os estudiosos que leem mais, que acompanham mais a Bíblia, eles concordam que essa situação em que esse salmo foi criado foi justamente no tempo em que um rei muito poderoso, uma nação muito poderosa naquela época, que era a Assíria, era um povo impiedoso que havia invadido a nação de Judá, havia destruído todas as outras cidades de Judá, e agora eles estavam de frente de Jerusalém. E todo aquele exército, eles estavam ali vaidosos e realmente com todo o poder, em grande número, e desafiando as joias de Deus. Os preciosos tesouros de Deus estavam encurralados dentro da cidade. Talvez isso tenha muito a ver com a situação que nós estamos vivendo. O nosso inimigo é forte, a nossa reação é pouca. O inimigo está lá com muito orgulho, é poderoso. Mas contudo, irmãos, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que Deus é poderoso para nos defender em toda e qualquer situação. Eu disse, irmãos, que esse inimigo, o inimigo que nós temos vivido com ele, que é o coronavírus, ele é um inimigo que é invisível. E nós, igreja, já temos ao longo dos anos, ao longo das épocas, enfrentado esse tipo de adversário. Primeiro o inimigo confronta, primeiro o inimigo quer que você pare. Mas se você não parar, ele arruma outra tática, que é o meio da infiltração. É entrar silenciosamente e provocar danos. Essa é a forma que o inimigo procura atacar o povo de Deus. E a igreja, nós há muito tempo nós temos que estar, nós tivemos, os apóstolos já estavam vigilantes sobre esse tipo de inimigo que penetra na igreja. São vários, mas eu quero apenas falar de um, porque eu sou, na verdade, eu digo a vocês que eu me preocupo muito sobre um assunto que é a apostasia. Veja bem, a apostasia ela é um inimigo invisível e silencioso. Ele penetra sorrateiramente dentro das igrejas. E se a gente não vigiar, esse inimigo, ele tira o poder de Deus, que está no meio da igreja. Como assim? Como esse inimigo pode fazer? Como ele pode tirar o poder de Deus na igreja? Irmãos, esse inimigo, ele é sutil. Ele ataca, por exemplo, a sã doutrina da igreja. Talvez no passado a gente desse muito valor em certas coisas, em certos ensinos na igreja. Mas
a apostasia, ela é perigosa. Não estou dizendo que nós estamos de todo contagiados com ela. Mas nos últimos dias, irmãos, a palavra do Senhor afirma que o inimigo não atuaria, que o anticristo não teria condições de adentrar ou de pelejar ou de entrar em ação antes que viesse a apostasia. E eu sinceramente me preocupo, porque às vezes nós estamos tranquilos, nós estamos declarando: eu sou cristão. Você defende uma tese que você é cristão. Irmãos, mas com muito cuidado nós temos que estar atentos sobre isso. Porque nós falamos desse privilégio, dessa maravilha que são os meios de comunicação. Esse meio que nós estamos utilizando agora está sendo para um benefício tremendo. Nós estamos nos comunicando apesar da distância. Mas as igrejas, irmãos, graças a Deus que nós temos convivido, nós temos descobertos com certeza muitas coisas entre as igrejas. Porque antigamente tudo era mais fechado, a gente não conhecia das outras igrejas. Mas agora, uma vez que nós temos acesso a toda essa comunicação, é maravilhoso. Nós começamos a entender que ninguém é diferente de ninguém. Nós podemos cultuar a Deus com toda a liberdade. Amém. Isso é maravilhoso. Irmãos, mas há um problema que as pessoas que queriam acompanhar Jesus de perto, eles enfrentavam naquela altura, que era a questão da multidão. A multidão, ela é preciosa, ela é maravilhosa, irmãos, mas nós não podemos tirar o foco do nosso Deus. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo, olhando a multidão, e a multidão se diz cristã, e nós dizemos cristãos. Mas será que nós estamos realmente ligados, irmãos? Tudo isso eu falo por amor. Porque desde que eu apanhei, desde um tempo em que eu me apliquei com relação à palavra do Senhor, no capítulo 58 de Isaías, eu tirei dali uma palavra no qual a igreja se defendia, o povo de Deus se defendia como um povo de Deus. Só que o Senhor estava triste com ela. Irmãos, a vontade do Senhor, o Senhor diz na palavra: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que estar muito, muito atentos com relação à justiça de Deus. Irmãos, isso é por amor, isso é para que nós tenhamos essa visão, porque talvez nós podemos pensar que estamos preparados, mas vamos nos preparar, vamos buscar o primeiro amor. Conforme eu disse sobre os meios de comunicação, ele é maravilhoso, mas ele tem a tendência também de uniformizar, de trazer uma só visão. Para muitas coisas, trazer uma só opinião. Por exemplo, nós que assistimos o futebol, por exemplo, o que o comentarista comenta no jogo de futebol que aconteceu no final de semana. Nós, na segunda-feira, estaremos discutindo tudo aquilo que eles comentaram no futebol, nós, querendo ou não, apanhamos como verdade. Vocês estão vendo a diferença entre o que é bom, o que nós podemos aproveitar de bom, e talvez pode estar acontecendo coisas que às vezes não é tão agradável no meio das igrejas. Eu não estou falando só das nossas igrejas. Mas é bom nós apreciarmos isso, nós olharmos para isso e buscarmos o nosso contato, o nosso elo. Nós não podemos perder o nosso elo com Deus, tá, irmãos? Nós temos que prestar atenção nisso. Porque, irmãos, Deus permite coisas. Será que o coronavírus, irmãos, é só uma chamada de atenção ao mundo? Ou será que tem a ver um pouco com a igreja? Será que o Senhor não quer chamar a atenção para que nós venhamos realmente olhar para isso? Então o assunto é sério, irmãos, relacionamento com Deus. Que nós venhamos buscar esse relacionamento com Deus. Para que nós venhamos bradar e dizer que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então é nisso, irmãos, que o Senhor, na verdade, nós podemos declarar com toda certeza:
pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que o mundo esteja contorcendo, irmãos, ainda que esteja acontecendo coisas difíceis de se tolerar, mas nós estamos firmes no Senhor, nós estamos crendo. No versículo 4 diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, o interessante é que Jerusalém era uma cidade sem rio. Onde é que os filhos de Deus conseguiam ver um rio dentro da cidade de Jerusalém? Nós sabemos que ali não passava um rio, o Jordão era distante. Irmãos, a própria história, ela ensina que as grandes civilizações do mundo, elas nasceram em torno de um rio. As grandes cidades, os grandes impérios, inclusive a própria Assíria, a sua capital, que era Nínive, ela era sobre o rio Eufrates. Então, as grandes nações nasceram próximas a rios. E o povo de Deus está comentando aqui que as correntes, o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, o nosso rio é diferente. O rio daquele povo é diferente, era o próprio Deus, porque os rios traziam vidas. E nós temos a nossa vida, as correntes de vida, para nós, povo de Deus, é o próprio Senhor, é o Espírito Santo. É aquilo que a palavra do Senhor diz, que todos aqueles que creem em mim, do vosso mais íntimo fluirão rios de águas vivas. Irmão, você é um santuário. Irmãos, nós como igreja, ainda que nós estamos aqui, conforme eu disse, distanciados, mas não somos uma igreja. E nós não estamos vendo um rio passar, mas esse rio existe, ele traz vida. O próprio Deus é que nos dá vida, que nos traz vida no meio desta igreja, irmãos. Olha só, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Irmãos, é uma afirmação que Deus está no meio dela. Não temas, tá, irmãos? Às vezes a gente passa, eu concordo com vocês, há momentos que a gente fica realmente aflito com a situação. Nós estamos acompanhando bem, graças a Deus a minha família está reunida aqui comigo, e graças a Deus está tudo bem com a gente, mas a gente passa por momentos assim de aflição. Mas contudo, irmãos, nós que cremos no Senhor, Deus está afirmando, eu estou no meio de vós. Se o Senhor está em nosso meio, irmãos, nós só temos que crer, nós só temos que confiar na proteção que o Senhor tem para nós. Olha só, ele afirma, não será abalada. E eles confiaram, naquela altura, eles confiaram que realmente se Deus estava no meio de Jerusalém, ela não seria abalada. E ela não foi abalada. Nós sabemos qual foi o fim daquela situação. O inimigo foi vencido, Deus pelejou pelo seu povo. Irmãos, nós já falamos com relação a essa situação do coronavírus. Irmãos, Deus não envia males. Deus não envia males. Se a gente algum dia pensou que Deus enviou, não foi Deus. Mas Deus permite, irmãos. Deus permite. Talvez acontecem certas situações pela permissão de Deus. E é para que nós venhamos também olhar para nós. Mas o Senhor tem uma promessa, irmãos. O Senhor diz o seguinte, Deus ajudará ao romper da manhã. Nós ouvimos domingo passado com o pastor Nuno, ele falando, o domingo, eu acredito que o outro domingo, o primeiro domingo, ele falou sobre Jesus andando sobre as águas. Jesus andou sobre as águas e veio de encontro, sabe que horas, irmãos? Ele veio ao romper da manhã, depois de uma noite de muita tribulação, Jesus apareceu andando sobre as águas. Assim nós acreditamos que o nosso Deus, no momento dele, na hora certa, ele vai entrar em ação. Olha só, as nações embraveceram e os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações, os países agora estão passando por uma situação difícil. Está acontecendo esse momento em que as nações estão realmente se movimentando. Mas contudo, irmãos, nós que confiamos no Senhor, diz o seguinte, que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É ele que comanda.
Às vezes, na nossa aflição, a gente pensa que Deus não está no controle, mas é Deus que está no comando. Se Ele levantar a sua voz, a terra para, a terra silencia e ouve a voz do Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmãos, é tão precioso, é tão maravilhoso nós estarmos com o nosso anelo, com o nosso relacionamento com Deus tão firme, porque é tão bom estar do lado dele naquele dia, porque ou mais cedo ou mais tarde o nosso Deus vai dar um brado, vai dar um grito, irmãos, e tudo vai acontecer conforme a voz do nosso Deus. Olha só, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu li aqui com relação ao Deus de Jacó, que está conosco, irmãos, eu gosto desse personagem e a gente pode olhar para esse personagem e vai entender, irmão, que esse homem, ele teve uma vida com Deus, ele teve uma aliança com Deus. Mas longe de nós pensarmos que aquele homem teve uma vida fácil. A sua vida foi sempre muito trabalhosa. Ele creu no Senhor, ele saiu de casa sem nada, ele voltou abençoado em todas as áreas, a sua família e os seus bens. Deus multiplicou. Irmãos, mas conforme eu disse, longe de ter uma vida pacífica, tranquila. Não, ele teve que lutar muito. Servir a Deus, muitas das vezes, irmãos, é esse confronto que a gente enfrenta. Essas lutas faz parte do nosso crescimento. Se nós cremos, se nós confiarmos, nós veremos a vitória do Senhor. Olha só, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Irmãos, o quadro que eu penso aqui é como que esse salmista, ele chamasse o seu povo ali de Jerusalém, protegido, eles olhassem dos muros de Jerusalém e contemplassem o que Deus estaria fazendo com as nações. Tá certo, irmãos? Não devemos esquecer que no meio daquelas nações está lá também a igreja, está a protegida do Senhor também. Eles também têm a confiança nesse Deus. Mas Deus, irmãos, ele age. Às vezes eu já tentei parar para meditar por que Deus permite. Irmãos, eu vejo no homem que nós temos uma dificuldade tremenda de olhar para o verdadeiro Deus. Nós temos uma dificuldade tremenda de obedecer o Senhor. Nós gostamos do dia a dia que tudo vai bem. Quando tudo vai bem, nós estamos muito satisfeitos. E, infelizmente, poucos de nós lembramos do nosso Deus. Por isso, nós temos que aproveitar esse tempo e meditar nas nossas vidas. Olhar para trás, irmãos. Será que nós temos sido um cristão à maneira que Deus pede? A forma que a Bíblia pede? Porque, conforme eu disse, hoje nós temos tornado uma multidão. E o problema da multidão, irmãos, é que nós nos sentimos confortáveis no meio dessa multidão. Mas Jesus mesmo bradou um dia, será que porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, será que porventura ele achará fé na terra? Por isso eu digo, a multidão, irmãos, ela ajuda, mas ela também pode tirar também o nosso foco. Tá, irmãos, tudo isso, outra vez eu repito, tudo por amor. Nós devemos estar realmente com o nosso anelo, com a nossa vida, com o nosso relacionamento firme no Senhor. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Irmãos, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele, irmãos, é o general dos generais. Chegará um momento em que o Senhor vai batalhar. Os homens têm muitas dificuldades de achar uma saída para o problema. Só que ela vai durar até quando Deus permitir. Porque quando Deus quiser, ele entra nessa guerra. E se ele entrar na guerra, irmãos, o que é que acontece? Ele coloca o fim na guerra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e queima os carros no fogo. Porque o seu Deus é poderoso. Tá, irmãos? Confie nele. Tenha a sua fé agarrada. Olhe para o seu relacionamento. Está bem o meu relacionamento? Se porventura algo me acometer, eu estou pronto para partir? Veja bem, aconteceu muito próximo agora. Aconteceu o Natal em que nós festejamos. Ninguém pensava que poderia acontecer um dano grande.
Veio o ano novo, nós juntos festejamos o ano novo. Veio o carnaval, quem quis participar, participou. Nós na igreja participamos de encontros, amém, foi bênção, tudo aconteceu. Por quê? Porque 2020 vai ser igual aos anos anteriores. Só que, infelizmente, no mês, ou pouco mais, nós temos um quadro totalmente diferente. Isso leva-nos a meditar que confiança nós temos no mundo, que esperança nós podemos nos agarrar no homem. Deus te fez criador, irmãos, ou adorador, perdoe-me. O Senhor fez você com a natureza de adorar. Adore o seu Deus, adore a Deus, porque é bom estar do lado dele. Porque o dia que ele se levantar para acabar com tudo, ele é poderoso. E a palavra do Senhor nos chama para nós aquietarmos na presença dele e contemplar o que ele é capaz de fazer. Aquietem e sabei que eu sou Deus. E eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Essas situações que está acontecendo têm afetado a terra. E quando ele quiser agir, ele vai mandar aquietar. E as nações do mundo vão poder dizer, vão poder contemplar e glorificar esse Deus Todo-Poderoso. E a gente termina com esse versículo, repetindo, é o mesmo versículo de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembra do Deus de Jacó? Lembra do personagem Jacó? O homem que viveu tantas inseguranças. Ele creu. Não foi nada fácil para ele. Quando ele voltou, ele tinha algo que ele esperava de Deus. Deus, eu preciso do perdão do meu irmão. Tu me tens abençoado. Mas falta o meu irmão, Pai. Falta o meu irmão. A Bíblia afirma que ele passou a sua família pelo val de Jaboque. Ele voltou para trás e se apegou ao Senhor. Se apegou à oração. E Deus se manifestou ali como homem. E ele se agarrou na luta com aquele homem. O homem já não conseguia resisti-lo, porque ele não quis deixar o homem ir. Não deixe o homem ir, irmãos. Estão percebendo? Não deixa Deus sair. Não deixa a apostasia te pegar. Não diga eu sou um crente, bata um carimbo em você, você é um crente. Não é assim. Segura o homem. Segura o seu relacionamento. Faltava aquela bênção. E ele apostou daquela bênção naquele dia. Deus disse para ele, você não vai chamar mais Jacó. O seu nome será mudado. Agora é príncipe de Deus. Valeu a pena a luta. Valeu a pena nós lutarmos. Valeu a pena nós confiarmos. Naquele dia, muitos se arrependerão de não andarem, de não viverem arrependidos. Mas uma vez eu digo, irmãos, é por amor. Porque nós falarmos de confiança em Deus. E se não falar desse elo, porque a multidão pode estar enganada. A última historinha aqui que é engraçada, mas que ela serve para nós. Foi um colega de trabalho que contou no nosso serviço. Ele disse que
uma família estava tinha que atravessar uma ribeira com uma águas assim muito forte, era época de chuva. E havia um senhor, vou chamar ele de senhor José. O senhor José, devido à idade e tal, eles estavam tendo bastante cuidado com o senhor José para atravessar a ribeira. Sabe o que aconteceu? Imprevisível. O senhor José cai na ribeira, e a ribeira com as águas fortes. Sabe o que aconteceu com a multidão? O chapéu do senhor José boiou sobre as águas, foi sobre as águas. A multidão correu atrás do chapéu. E o senhor José, pela graça de Deus, se não fosse algumas raízes por ali, se não fosse a pedra, coitado do senhor José. Cuidado com a glória de Deus, tá, irmãos? Cuidado. A multidão é maravilhosa, mas nós não podemos perder o foco do nosso Deus. Tá ok, irmãos? Essa é a palavra que eu senti de todo o coração falar aos irmãos. Que Deus abençoe. Vai chegar o tempo em que nós, em nome de Jesus, estaremos todos juntos, tá bom, irmãos? É a minha confiança. O dia que o Senhor bradar contra essa situação, tudo voltará ao normal, se for assim o plano do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos terminar isso com uma oração. E se você, porventura, tem algum pedido especial, ou se você olha para você e desconfia do seu relacionamento com Deus, aproveite essa oração. Se apegue ao Senhor. Se agarre ao homem. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de falar, ó Deus querido, com cada pessoa, com cada um daqueles que nos estão acompanhando pela página da nossa igreja no Facebook. Ó Deus, eu sei que essa mensagem pode chegar a muitos, ó Deus. Eu oro pela vida deles. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos. Senhor, que eles confiem em Ti, que eles lancem a sua confiança no Senhor. E eles possam dizer: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, até a próxima oportunidade. Amém.